Essa casa é meu segundo lar, quantos anos, desde a década de 60. E então eu vim imediatamente para a Mocidade Espírita João de Deus. E reuni aos sábados à noite aqui. E me apaixonei, né, pela doutrina e pela casa. Então é um contato muito íntimo, muito... Já passei por vários departamentos aqui, já fui presidente aqui 3 vezes, então realmente é uma casa muito séria. Dá alegria da gente estar nela, trabalhando, convivendo. Acredito que é um modelo de centro espírita sério, organizado, fraterno e com todos os departamentos em pleno funcionamento. Isso eu acho que é realmente um cartão de visita do Ivan Costa. Então a gente espera, né, dentro desses 76 anos, tem sido feito assim. Que continue por muitos e muitos anos para frente, para que possa distribuir essa segurança na vida para as pessoas que aqui frequentam, possa distribuir essa luz, repartir com os outros que nós recebemos. E para isso contamos, né, com a espiritualidade amiga presente, intuindo, orientando. Então é uma bênção, realmente. Eu agradeço cada dia a Deus isso ter acontecido na minha vida. E vamos seguindo a nossa tarefa, por mais simples que seja, com muita seriedade, com muito amor, com muita fraternidade. Porque quem se torna espírita convicto tem a alegria de espalhar essa doutrina, pelo tanto que nos orienta na vida e nos conforta. É um privilégio realmente ser espírita. Queria que você me dissesse quem é essa bela moça nessa foto. Isso era a época que o centro ainda era pequenininho, né? Mas já tinha evangelização de criança, que era uma coisa muito importante. Na década de 40, poucas casas espíritas trabalhavam com evangelização. Como se o espiritismo fosse para adultos e não para jovens e crianças. E o Sr. Exaltino tinha, um dos fundadores, né, essa ideia e esse objetivo. Então, como aqui era um prolongamento dessa rua, era assim, um bairro paupérrimo, na época não tinha calçamento, não tinha luz, não tinha água, e tinha uma vizinhança muito grande, muito necessitada. Então, imediatamente, o centro começou a ter um trabalho de evangelização da criança e também de assistência social. E essa foto me mostra o domingo de manhã. Nós tínhamos, às vezes, 100 crianças aqui, domingo de manhã. E fornecíamos o lanche, inclusive, para elas, né? Porque eram crianças muito necessitadas também. E as famílias frequentavam a assistência social. Nós dividimos em turmas mesmo, desde os pequenininhos, não tinha ainda trabalho com bebê como tem hoje, mas desde os pequenos até os maiorzinhos. Então as aulas eram confeccionadas pelo Sr. Exaltino e um grupo de amigos, o Edson Mega e Jaci Matos e outros, no sábado, para poder, domingo, a gente oferecer o material, né, para as crianças. Foi em abril de 1947 a primeira vez que Exaltino, Osório, Edson, Hércules e Aleixo abriram as portas de sua casa espírita ao público. De lá para cá, o objetivo de seus fundadores de espalhar a doutrina espírita na cidade foi alcançado. Mas quais foram os desafios enfrentados na época? Qual a diferença entre ser espírita hoje e ser espírita na década de 50? Qual o legado da casa para as pessoas? E, afinal, o que realmente significa ser espírita? O espiritismo, para mim, é um norte. Ele me orientou e orienta. E é muito importante porque a gente tem uma literatura muito vasta, a gente tem condições de conduzir pela literatura, pelos grandes, né? Allan Kardec e tantos outros, André Luiz, é uma literatura maravilhosa, e é onde a gente segue a vida, o Evangelho de Jesus, que é o principal, né, para nos orientar, o Livro dos Espíritos. Então a gente consegue ir levando e conduzindo pela doutrina, pelos ensinamentos
da literatura, muito importante e que nos orienta, abre os nossos olhos, né? Por isso que o estudo é tão importante e a gente tem que fazer todos os dias, né? O Allan Kardec colocou para nós, né, que a educação é formar caracteres morais, bons, positivos. Então, inicialmente, a gente tem que, para ser espírita, a gente formar em nós mesmos, né? Iniciar, pelo menos, para você não ter palavras vazias. É ter muita responsabilidade, porque somos conhecedores de coisas importantíssimas, né, sobre a vida, né? Então, ser espírita é um privilégio, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Eu tenho um raciocínio meu que é muito ligado à fala de Jesus, quando ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Isso é uma fala que todos nós conhecemos. Nós temos que ter muito cuidado. A verdade realmente liberta. Ela liberta porque ela nos dá o conhecimento, e de forma racional, e que nos traz esperança, e fortalece a nossa fé em Deus, saber que não estamos sozinhos, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque essa verdade, ela pode também nos escravizar. Quando? Quando a gente conhece a verdade, que é a nossa grande oportunidade aqui como espírita, e a gente não a coloca em prática. E é muito bom, né, quando a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo, vendo a razão da vida, os motivos, nada é por acaso, né? E a gente vê assim, os erros que cometeu, que hoje a gente já não comete mais, já dá um ânimo, né? E saber que eu sempre posso melhorar, eu devo melhorar a cada momento, isso é muito importante na vida da gente. A natureza tem ciclos. Uma semente, ela não se transforma de uma hora para outra em árvore produtora de frutos. Então ela obedece um ciclo de germinação, crescimento, florescimento, depois vem os frutos. O ser humano também tem os seus ciclos, né? Suas etapas de crescimento. Então, essa verdade, quando eu conheço, o que é eu conhecer a verdade? Saber que o que eu faço de bom, em algum momento vai voltar para mim. Mas o que eu faço de mal, também em algum momento vai voltar para mim. Mas aí, se eu, conhecendo isso, eu não me esforço em trilhar o caminho melhor do bem, eu sei também, inconscientemente ou conscientemente, que em algum momento vai retornar para mim algo que eu devo. Daí, eu não estar liberto. Eu estar ali preso a um débito, a uma dívida. Mas aí vem a misericórdia de Deus e nos dá a oportunidade das reencarnações, né? Mas cabe a nós decidirmos se o caminho vai ser mais tortuoso ou se vai ser mais sereno. Claro que a gente pode, para nosso próprio benefício, ser mais rápido, né? Para, como diz no Livro dos Espíritos, para que a gente viva eternidades menos longas. Porque o sofrimento para muitos parece uma eternidade, né? E aí, enquanto a gente está sofrendo, o tempo parece que paralisa. Então, eu acho que às vezes o que a gente aprende no centro são assim verdadeiros atalhos para você cortar muitas dificuldades que você poderia passar e poderia ter evitado. Para realmente compreender a história do Centro Espírita Ivon Costa, ou o Seiva, como também é conhecido, é fundamental conhecer suas origens. Antes da popularidade do Ivon Costa no movimento espírita da cidade, seu nome já era familiar para alguns moradores de Juiz de Fora. Lá no final da década de 30, uma pequena casa no lar de Eura Ribeiro realizava pequenas reuniões familiares, mentoradas pelo espírito de um padre. O espírito em questão, Padre Venâncio Café, é conhecido como mentor do movimento espírita na cidade e foi vigário de Juiz de Fora no ano de 1891. Ele era padre, né? Trabalhava muito na igreja, era muito culto, mas ele tinha um projeto social, inclusive com meninos pobres, de aprendizado de leitura, de fazer o dever. Ele trabalhou muito junto aos necessitados. Era um padre realmente muito bom, muito sério. É um papel relevante, né, do lado de lá. Após recusar a homenagem em seu nome, o padre sugeriu ao grupo a utilização do nome Ivon Costa. Anos mais tarde,
os participantes do extinto grupo ficaram sabendo das intenções de Exaltino e recomendaram o nome pedido pelo padre. Ivon Costa foi um grande divulgador da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Ele era poliglota, falava 5 idiomas, então ele morou na Europa há muitos anos e ele então alugava uma sala para pregar o espiritismo e distribuir os convites. E ele fez isso em vários países da Europa e foi até a Ásia também, com essa intenção. E no Brasil ele pregava de norte a sul. Vinha de trem, vinha a cavalo, ele não media esforço. Ele dizia, essa doutrina será meu objetivo principal de vida, a minha finalidade. Ele ficou deslumbrado, né, com o espiritismo quando começou a estudar. Certa vez, quando estava em Maceió, Ivon Costa foi impedido de falar por um bispo. Diante disso, ao invés do cinema local, a palestra teve que ser realizada em uma praça da cidade. Mesmo enquanto as pedras eram arremessadas no médium e os sinos da igreja emitiam altas badaladas, Ivon não se deixou abalar e a pregação foi concluída. Ivon Costa foi o primeiro espírita que se tem notícia a propagar o espiritismo fora do Brasil, dedicando seus dias a combater preconceitos e perseguições religiosas. Desse modo, alguns centros espíritas espalhados pelo Brasil decidiram homenageá-lo. Em Juiz de Fora, a inspiração veio a partir de Venâncio Café, que, mesmo sem saber, fez nascer um símbolo para a história do movimento espírita. Então ele chegou a vir a Juiz de Fora. E na época que foi confeccionado esse livro, eu consegui do Centro Espírita União, Humildade e Caridade, ali no Poço Rico, um livro antigo, onde as pessoas assinavam na hora que entravam na palestra. E ele então fez uma palestra para quase 200 pessoas. Naquela época era um público respeitável, né? Então ele trabalhava muito, viajava muito, tanto que quando ele desencarnou, aos 35 anos, muito novo, já haviam várias casas espíritas com o nome dele, Ivon Costa, no Brasil, porque ele entusiasmava as pessoas ouviam uma palestra dele e se tornavam logo adeptos do espiritismo e queriam fundar alguma casa para prosseguir aquele estudo, né, o trabalho espírita. Ele foi realmente um baluarte. Trabalhava muito, parece até que ele pressentia, né, que ia desencarnar cedo. Com o nome definido, era hora de firmar o compromisso e encontrar o lar da recém-casa espírita. Com isso, os fundadores saíram em busca de um terreno, ali pelo bairro do São Mateus. Quando enfim encontraram o endereço, começaram as discussões sobre o pagamento. O Sr. Exaltino era uma pessoa carismática, falava muito bem, de improviso, conhecia muito doutrina espírita e desde jovem espírita. Então ele, em Juiz de Fora, ele liderava mesmo palestras e encontros espíritas. Quando então ele resolveu, com um grupo de amigos, Edson Mega, Osório Pacheco, a família dos nossos irmãos Magaldi, né? O Aleixo Vitor Magaldi e o Hércules Magaldi, a criar um centro espírita que viesse trabalhar de vivo para vivo, ajudar as comunidades também, não ficar só na teoria. Então, conseguiram descobrir essa casinha nesse lugar, que era um prolongamento de uma rua sem calçamento, sem luz, sem água. Eram 32 contos de réis. Era um dinheiro que nenhum deles tinha, né? Todos, a maioria funcionário do Banco do Brasil, vivendo, tendo família para sustentar, né? E tudo mais. Eu sei que eles vieram ver, gostaram do lugar, e o que vendeu para eles combinou de receber daí a tanto tempo 32 contos de réis, que era o preço da casinha com o terreno. Eu hoje não saberia dizer quanto que isso representou na época, mas era muito dinheiro, tanto que eles não tinham, né? E eles fizeram então uma campanha grande na cidade, junto aos outros amigos espíritas e tudo, para poder conseguir levantar os fundos para comprar a propriedade. E foi combinado, então, com o Sr. Wilson Bastos, que era o dono da propriedade, que eles pagariam daí a tanto tempo os 32 contos de réis. Mas não tinham. Por mais que se agitassem para conseguir, estava muito difícil. Quando, então, eles
receberam uma ajuda de uma pessoa que foi ao Banco do Brasil para tirar um dinheiro lá que estava aplicado e deixou o troco com eles, sabendo que o objetivo era fazer um centro espírita. Nem era espírita o senhor. E eles então ficaram muito entusiasmados com aquilo, mas também tendo de pagá-lo, né, sem saber como. E aí o seu Exaltino tinha um terreno, tentou fazer uma rifa do terreno, mas ninguém comprava, ele não conseguia vender. E foram coletando com as listas dos espíritas assinarem. No dia aprazado, eles se reuniram ali na Rua Alfred, na alfaiataria de um deles. Quando puseram todo o dinheiro que tinham arrecadado naquele tempo na mesa, tinha exatamente, sem faltar R$1, sem faltar um tostão, como dizia na época, o dinheiro para poder pagar a casa que eles compraram. Então, eles sentiram na mesma hora que estavam sendo muito amparados, né? Porque foi muito difícil, era muito complicado. Como o espírita não vive da profissão, ele trabalha para viver, ele sustenta a sua família e tudo mais, sobrava muito pouco dinheiro, né, para que pudessem fazer isto. Mas conseguiram e hoje está aí a nossa casa funcionando já há 76 anos. De acordo com a carta de Exaltino, era uma espécie de milagre ou ajuda muito escandalosa dos espíritos. Eu venho aqui desde a época de criança, né, como na evangelização. Depois na mocidade, aí teve esse lapso de tempo que eu não pude frequentar, e depois voltei para cá, deve ter talvez uns 18 a 20 anos que eu venho frequentando aqui. Ivon Costa faz parte da minha vida, né? Eu estou na casa desde 1996, quando eu comecei aqui. E foram anos e anos assim que a gente passou a maior parte do tempo vivenciando aqui, trabalhando. E foram momentos muito alegres, muito importantes na minha vida. Que eu cheguei aqui, eu lembro até hoje, foi numa quarta-feira à noite, num grupo de estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo e de O Livro dos Espíritos. E assim que eu entrei, eu já fui bem recebido e já comecei a participar daquele grupo de estudo. E desde então, nunca mais saí aqui do Centro Espírita Ivon Costa. Eu já passei por todos os departamentos da casa, né? E o que eu mais me identifiquei foi com a parte de assistência social. Gradualmente, estudando, participando da casa, eu comecei a buscar algo mais. Aí eu perguntava, o que posso fazer aqui de doação minha? Trabalho meu. E a gente fazia, na época, sopa, né? Então, logo que chegava cedo, a gente trazia doações do mercado e a gente aqui tinha uma equipe que cortávamos ali os legumes, preparávamos ali a panela, o caldo, a carne, né, cozinhar. E eu me dediquei a isso. Eu fiquei muitos anos nesse trabalho voluntário. É muito bom trabalhar com as pessoas mais simples, e o trabalho era bem grande no tempo que tinha mais dificuldade, né, de financeiro, com a ajuda de alimentos. E na época que nós começamos, eu trabalhava com várias pessoas idosas. A gente vinha aqui aos sábados para embalar os alimentos, para serem distribuídos. E uma vez eu questionei ao diretor da casa, que era o seu Edson Mega, tão querido nosso, eu falei, mas para que o senhor compra o alimento e tira da embalagem, porque tinha aquelas caixas grandes de madeira e punha ali dentro. Para que tira da embalagem para pôr dentro para a gente embalar de novo? Ele falou, onde nós vamos dar trabalho ao trabalhador? Nós temos que dar o trabalho. Então tinham dois trabalhos, o de desembrulhar e o de embrulhar, né? Então acho que o que mais eu tenho a agradecer nessa caminhada e que eu venho tentando, me esforçando, porque tem horas que a gente cai mesmo, a gente escorrega, a gente briga, a gente fala besteira, né? A gente fala mal do outro, a gente tem essas falhas ainda, mas a gente já consegue várias vezes podar isso, não ir por esse caminho. Mas o que faz eu fazer isso? Aquilo que está na minha consciência, aquilo que eu realmente estou dando ouvido e atenção para o que a gente aprende aí com o Mestre Jesus. Então, acho que o que eu tenho mais a agradecer, como você perguntou, de influência, é nesse sentido. Mas mudou muito, né? A gente vê o quanto melhorou, porque a gente tendo conhecimento,
a jornada torna mais suave, porque a gente passa a entender os motivos que a gente passa por tais problemas, né? Então fica muito mais fácil. E a gente vê assim o que eu era antes, às vezes irritada, nervosa, acelerada, tudo isso vai se acalmando. Então quem vê hoje pensa assim, calma, né? Não, mas não era, a gente vai melhorando e vai transformando. É o que a doutrina prevê, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação. Ah, sim, Dona Rosa Margarida. Quando comprou-se a propriedade aqui, que era uma casinha muito simples, tinha um barraco nos fundos. E Dona Rosa Margarida morava ali com o companheiro dela. E a equipe, né, que pegou a presidência e tudo, deixou-os aí, sem problema nenhum, continuando morando aí. E a Dona Rosa, muito inteligente, muito interessada, se tornou espírita. O companheiro faleceu e ela permaneceu no centro até o fim da vida. Se tornou espírita e ela era analfabeta, não conseguia aprender de jeito nenhum a ler e escrever. Com muito sacrifício, ela aprendeu a desenhar o nome dela, Rosa Margarida, e ficava muito orgulhosa disso, era uma gracinha. Mas ela era muito inteligente e ouvia as palestras, então ela sabia a doutrina espírita mesmo, discutia mesmo, sabia, participava das reuniões e tudo mais. E a Dona Rosa foi assim, um apoio muito grande que todos tivemos, todos conhecemos, né? As crianças ficavam em volta dela, os jovens, muito respeitada aqui na casa. Essa foto aqui mostra o Edson Mega com os outros companheiros e os trabalhadores que estavam construindo o prédio de trás aqui, o segundo andar. A Mocidade João de Deus, fundada em 5 de outubro de 1951, foi criada devido à necessidade de educar também os jovens, que vinham da evangelização, mas que ainda não estavam prontos para os estudos com os adultos. Semana passada, nós estudamos provas e expiações. Então, eu vi a parte teórica no Livro dos Espíritos, as explicações, as perguntas. Depois, eu passei um vídeo dos pintores com os pés e boca. São pessoas que às vezes nascem, né, com só um pedacinho do braço e tal. Então, para eles ganharem a vida, alguns pintam com o pé, né? Põe o pincelzinho aqui no pé e pinta. E outros com a boca. Eu mostrei para eles, né? Falei, olha o que eles desenham e pintam com toda a dificuldade. Então, nós estamos vendo que é possível superar as provas e expiações. Então, no cartão tem ele abre assim, né? Então, do lado de cá tem a pintura, o desenho impresso, reproduzido, né? Do original. E por dentro tem uma parte em branco. Então, eu falei com eles, vocês agora, assim, com esse exemplo, com o que a gente estudou, vocês vão escrever uma frase, uma mensagem sobre a superação de provas. Então, é aquela que está ali no quadro. Então é assim que a gente tem procurado trabalhar, procurando desenvolver neles o raciocínio e a fé raciocinada. Por que superar as provas? Porque o espírito está recebendo aquela prova porque ele necessita. Seja um problema do passado, ou seja uma necessidade dele de criar resistências, de criar força de vontade, ser capaz de confiar em si mesmo, apesar das dificuldades, das faltas de habilidades que ele tem, e vencer aquilo tudo, né? Então é um crescimento espiritual, né? E a gente às vezes vê um jovem que está com um probleminha pequeno e se entrega, né? Desanima e vai deixando a vida passar sem superar, sem reagir diante daquele problema. Também houve a necessidade de escolher um patrono para as reuniões. O nome do poeta português João de Deus foi a escolha unânime, muito por conta de sua dedicação à juventude e de seus belos poemas.
Curiosamente, na década de 70, na visita de Honorina Costa, viúva de Ivon Costa, foi revelada uma conexão entre João de Deus e Ivon. Quando eu entrei aqui, eu fiquei surpresa da mocidade chamar João de Deus, que é um poeta português, com tantos poetas bons brasileiros, né? Foi a primeira pergunta que eu fiz ao Ronaldo, por quê? Aí ele disse, olha, pusemos vários nomes numa caixinha e saiu do João de Deus, então nós aceitamos, porque ele é um poeta amigo dos jovens, poesias muito bonitas, e ficou João de Deus. Os anos passaram, na década de 70, a esposa do Ivon Costa, ainda encarnada, veio a Juiz de Fora nosso convite para o aniversário do centro, e ela, visitando aqui a casa, viu uma plaquinha escrita Mocidade Espírita João de Deus na sala que os jovens reuniam. Aí ela perguntou, quer dizer que vocês sabiam, né, da amizade do João de Deus com o Ivon Costa? Ninguém sabia. Aí ela contou para nós que quando o Ivon Costa morou em Portugal, o mentor dele, e dava o tema inclusive para as palestras para os jovens, era o Espírito João de Deus, que é um espírito amado, muito amado em Portugal. Foi aí que nós soubemos. Então a gente fica imaginando que foi uma homenagem, né, do Ivon Costa ao amigo que sempre trabalhou com os jovens. Então hoje a gente se orgulha do nome da mocidade João de Deus. Nos anos de 1947 e 1948, uma jovem figura do movimento espírita trouxe sua singela presença ao Seiva. Chico Xavier, médium, nascido em Pedro Leopoldo, teve uma relação de longa data com Isaltino, um dos fundadores do Seiva. Isaltino, ansioso por conviver mais com seu querido irmão, costumava viajar até Pedro Leopoldo e Uberaba e reservava ao menos 15 dias por ano para aprender com Chico e participar das reuniões locais. O Chico era um doce de pessoa, muito alegre, muito alegre. Quando tinha de conversar coisa séria, ele ficava sério e respondia e orientava. Mas geralmente ele estava muito alegre, fazia muito trocadilho, sabe? Gostava dos amigos em volta dele. Então ele era uma pessoa afável, muito afável, sábio como nunca, mas educado, esperava todo mundo falar para depois ele falar, sabe? Não atropelava ninguém com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Era um amor personificado, Chico. Chico, por sua vez, visitou o Centro Espírita Ivon Costa em algumas oportunidades e realizou alguns trabalhos relevantes de psicografia. Dessa maneira, espíritos como João de Deus, André Luiz, Venâncio Café, Emmanuel e Bezerra de Menezes contribuíram com o trabalho de Chico ao oferecer mensagens sobre amor, fraternidade e, é claro, espiritismo. Pra você ter uma ideia, uma vez estávamos fazendo um Evangelho no Lar. O Sr. Wicker Batista nos convidou para ir para a casa dele, fazer o Evangelho, e o Chico estaria presente, lá em Uberaba. Então nós fomos, chegamos lá em Uberaba, no Evangelho no Lar, caiu no Evangelho aquela passagem de bem-aventurados mansos porque herdarão a terra. Então, o livro passava de mão em mão, eram umas 6 ou 8 pessoas, todo mundo falava, a gente esquecia que o Chico estava ali, que a gente devia ficar quieto e ouvi-lo, né? Porque ele era tão amigo, tão natural, sabe? Tão gentil. E depois que todos acabamos de falar, ele ouvindo um por um, prestando atenção, ele disse, pois é, meus amigos, quando o livro chegou na mão dele ao final. O Emmanuel nos diz que a verdadeira tradução deveria ser bem-aventurados gentis que herdarão a terra, que o mundo futuro será o mundo da gentileza, da fraternidade. Que manso dá uma impressão de uma pessoa, né, sem personalidade, que o vento sopra para um lado ele vai, sopra para o outro ele vai. Então saímos de lá com mais essa pérola de aprendizado do Evangelho. Era assim que convivia com o Chico. A gente aprende com os fundadores que lutaram tanto, né? Uma luta assim ferrenha, porque imagina se nos dias de hoje são difíceis, no passado deveria ter sido muito mais.
e com muita garra eles conseguiram construir essa casa maravilhosa, que a gente fala, além de maravilhosa espiritualmente, mas fisicamente também, né, tão bem montada. Isso tudo foi com muito esforço. A gente sabe que eles não mediram esforços para conseguir tudo isso. Então, partindo desse princípio que eles tanto fizeram, a gente vê na obrigação de continuar o que eles começaram. E começaram com tanto gosto. Imagina, depois de fazer essa obra tão importante aqui da casa, eles ainda construíram a livraria, que é outro ponto de luz que o Ivon Costa oferece, né? Com o objetivo de divulgação da doutrina. E uma livraria tão bem montada, tão bonita, no centro da cidade, tudo isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande. Eles tiveram um trabalho intenso e nós podemos continuar e não podemos deixar acabar. Então, o nosso compromisso é sempre esse, né? De preparar os trabalhadores que estão chegando com essa responsabilidade, com essa vontade de seguir sempre o que os nossos grandes mestres, né, os fundadores da casa, deixaram para nós. O Espiritismo vai ser o que fizermos dele, né? Então, esses pioneiros, a gente pode dizer assim, eles passaram para nós um exemplo de dedicação, persistência, né? De responsabilidade com a doutrina, com, né, com o ideal espírita. Então, eles, o Sr. Edson, por exemplo, até os últimos dias dele, ele esteve presente no centro, né? Sempre colaborando com o que lhe fosse possível. Então, não tem assim, meio termo. Você, para ser espírita, ou você assume completamente ou você não é. Eu acho que o mais importante é a gente fazer o hoje, preparando o futuro, trabalhando, se doando, cada um de nós fazendo a nossa parte, e naturalmente a casa ela vai prosseguir, porque amanhã chegarão assim como vem chegando. Desde o fim da pandemia, do meio da pandemia que a gente assumiu até hoje, quantas pessoas já chegaram aqui que não vinham, que não frequentavam, que já estão frequentando, que já estão no grupo de estudo. Quantas que saíram? Muitas, mas outras tantas chegaram. E aí cabe a quem está aqui na direção e quem está mais a tempo a trabalhar, a acolher, a exemplificar e a confiar no alto. Eu acho que é isso. E aí, naturalmente, eu creio que o legado vai sendo passado e transmitido e a gente não percebe. Eu perdi, meu marido desencarnou de repente e eu fiquei com 2 filhas, uma de 10 anos e uma de 4. Então eu me vi numa dificuldade louca para assumir aquilo, né? Um susto. E um vizinho meu me convidou para ir na casa. Meu marido foi enterrado numa quarta-feira. Na sexta-feira, meu vizinho me levou na Casa do Caminho para assistir uma palestra. E lá a palestra foi feita para mim, porque foi tudo tão bem encaixado, né? Eu me senti tão amparada que aí eu fiquei. Foi quando o seu Edson Mega me chamou para ir para a livraria, aí eu fui para a livraria e comecei assim a aprender o espiritismo, né? Mas eu vim pela dor, infelizmente. Entendi. E aí com conhecimento também? Com conhecimento a gente fica. Eu ainda comentava sempre com o seu Edson, por que eu não conhecia o espiritismo antes, né? E ele falava para mim, o fruto só cai quando está maduro, então você veio na hora certa. E por isso eu vim e estou, graças a Deus, ainda consegui nessa encarnação conhecer essa doutrina tão maravilhosa.